E se eu te dissesse que um composto de uma planta milenar da medicina tradicional, a ashwagandha, está sendo estudado pela ciência moderna por sua capacidade de combater células de câncer gastrointestinal em múltiplos frontes? Olá, hoje eu vou te levar pelo caminho do conhecimento. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. A ciência está de olho numa molécula que é, olha, fascinante, a Withafarin A. E a gente vai desvendar juntos o que a literatura científica tem a dizer sobre o potencial dela, seus mecanismos e, claro, os desafios que existem para que ela possa ser usada. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa do conhecimento. Primeiro, a gente vai entender o contexto geral, o cenário dos cânceres gastrointestinais. Depois, vamos conhecer a molécula bem de pertinho, sabe? Entender a estrutura dela. Em seguida, vamos ver como ela age, seus múltiplos mecanismos. Daí, a gente encara os desafios bioquímicos que ela apresenta, para logo depois descobrir como a nanotecnologia surge como uma possível solução. E, por fim, a gente discute o que ainda falta para essa pesquisa, quem sabe um dia chegar na prática clínica. Então, começando nossa jornada, vamos entender o cenário. Por que existe essa busca tão intensa por novas estratégias terapêuticas? E como a natureza acaba se tornando uma fonte riquíssima de inspiração para a ciência? A realidade, infelizmente, é que os cânceres do trato gastrointestinal são um desafio gigantesco para a saúde global. Eles são muitas vezes diagnosticados em estágios mais avançados e as terapias que a gente tem hoje nem sempre são suficientes, ou então vêm com muitos efeitos colaterais. É isso que move a comunidade científica a buscar novas moléculas, e muitas vezes a resposta pode estar bem ali, nas fontes naturais. E é exatamente aqui que a nossa história começa, com a Withania somnífera, que a gente conhece popularmente como ashwagandha. Essa planta é usada há séculos em sistemas de medicina tradicional, como a Ayurveda, e ela tem centenas de compostos. Mas um deles, a Withafarin A, que a gente vai chamar de WA, chamou muita atenção dos pesquisadores por causa das potentes atividades biológicas que ela demonstrou em estudos de laboratório. Agora sim, vamos vestir nosso jaleco de bioquímicas e olhar para essa molécula bem de perto. O que tem na estrutura química da Withafarin A que a torna tão interessante para a pesquisa na área de oncologia? Olha só essa imagem. O que a gente está vendo é a estrutura tridimensional da withaferrina A. Ela é um tipo de composto que a gente chama de witanolídeo. Mas o ponto-chave, o segredo dela, está em dois lugares específicos. Repara bem no anel A. Ali a gente tem um sistema que chamamos de cetona alfa-beta insaturado e também um grupo epóxido. Esses grupos são super reativos, funcionam quase como se fossem ganchos moleculares. E é essa reatividade toda que permite que a WA interaja e modifique as proteínas-alvo dentro das salas tumorais. Essa é a base da sua atividade biológica. Bom, e essas características da estrutura dela resultam num perfil bem particular. A O é lipofílica, ou seja, ela gosta de gordura, se dissolve bem em gorduras, mas muito mal em água, o que já é um primeiro desafio. A reatividade dela é a chave para sua ação, mas também um ponto de atenção. E aqui entram dois conceitos muito importantes. O tal do metabolismo de primeira passagem, que significa que o fígado quebra ela muito rápido, e a baixa biodisponibilidade, que quer dizer que só um pouquinho da molécula chega inteira na corrente sanguínea. Essa informação, olha, ela vai ser fundamental mais para frente. Pronto, chegamos no coração da nossa análise. Diferente de muitas drogas que têm um alvo só, os estudos sugerem que a Withafarin A age em múltiplas frentes. Ela funciona quase como uma chave mestra, sabe? Capaz de mexer com várias vias que as células do câncer usam para sobreviver e se multiplicar. Nesse diagrama, a gente consegue ter uma ideia fantástica dessa ação multifacetada. Bem no centro, a gente tem a molécula de Withafarin A. E ao redor, a gente vê como ela consegue impactar diferentes tipos de câncer gastrointestinal, desde o esôfago até o coloretal, modulando vias de sinalização que são específicas em cada um deles. Isso mostra de uma forma brilhante o que a gente chama de ação pleiotrópica, ou seja, uma ação que tem múltiplos efeitos. Essa citação do artigo resume o mecanismo fundamental. Modificador covalente eletrofílico é um nome técnico para dizer que a withaferina se liga de uma forma bem forte, permanente mesmo, em pontos específicos das suas proteínas-alvo. E quando ela faz isso, ela basicamente desliga essas proteínas. No contexto do câncer, isso é crucial, porque essas proteínas-alvo, como as quinases das vias NF-κB e PI3K/AKT, geralmente estão superativadas. Pensa nessas vias como se fossem interruptores que ficaram presos na posição ligado, mandando sinais sem parar para a célula do tumor crescer, se dividir, resistir.
A witaferina consegue então frear esses aceleradores, interrompendo essa sinalização toda descontrolada que alimenta o tumor. E o mais interessante é que, embora o mecanismo central seja o mesmo, o efeito acaba sendo diferente dependendo do tipo de célula. No câncer de esôfago, por exemplo, estudos mostram que ela aumenta a produção das espécies reativas de oxigênio, as ROS, causando um estresse oxidativo na célula. Já no câncer gástrico, a inibição da via ACT/mTOR é o que mais se destaca. No coloretal, o alvo principal parece ser a via STAT3. Isso mostra uma adaptabilidade molecular que é fascinante. Pois bem, a gente já viu o potencial enorme da WA em modelos de laboratório. Mas aí fica a pergunta: se ela é tão promissora, por que ainda não virou um medicamento? A resposta está na bioquímica e na farmacocinética, o verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa molécula. Esse número, ele é impactante. Apenas 1,8%. Esse foi o valor da biodisponibilidade oral da witaferin A que foi encontrado num estudo com animais. Isso quer dizer que de toda a quantidade que foi dada por via oral, menos de 2% chega de fato na corrente sanguínea para poder fazer efeito. É um número extremamente baixo e que representa a principal barreira para a aplicação clínica dela. E por que isso acontece? Por causa de todas essas barreiras que a gente está vendo. Como a gente já falou, ela é pouco solúvel em água, o fígado metaboliza ela muito rápido, no que a gente chama de efeito de primeira passagem. A meia-vida dela no plasma é curtinha, ou seja, ela é eliminada bem rápido do corpo. Juntando tudo isso, a quantidade da molécula que realmente chega no alvo acaba sendo baixa e inconsistente. Mas a ciência não para, não é mesmo? Se a molécula tem um problema para chegar onde precisa, que tal se a gente criar um veículo para transportar ela? É exatamente aqui que entra uma das áreas mais empolgantes da ciência moderna, a nanotecnologia. Vamos ver como isso funciona. A analogia do cavalo de Troia aqui é simplesmente perfeita. Os cientistas pegam a witaferin A e encapsulam ela dentro de partículas minúsculas, em escala nanométrica. Essa cápsula protege a WA da degradação lá no fígado e ajuda a molécula que não gosta de água a se dispersar melhor no corpo. A nanopartícula então viaja até o tumor e lá ela libera sua carga terapêutica direto no alvo. Agora, o que é sensacional neste slide é ver como diferentes tipos de nanotecnologia são projetados para resolver problemas específicos. Para baixa solubilidade e o metabolismo rápido, se usam nanopartículas poliméricas. Para meia-vida curta, existem as nanoesponjas, que vão liberando a molécula aos pouquinhos de forma controlada. Para cada desafio, a nanoengenharia busca uma solução sob medida. Conseguir superar os desafios de entrega já é um passo gigantesco, mas ainda existe um longo caminho do laboratório até a farmácia. Nessa nossa última sessão, vamos discutir o que é preciso para transformar essa pesquisa tão promissora em uma terapia que seja segura e eficaz para as pessoas. Uma palavra muito importante aqui é segurança, e mais especificamente, hepatotoxicidade, que nada mais é do que toxicidade para o fígado. E esse é um ponto delicado. A grande maioria dos estudos pré-clínicos com a witaferina A purificada mostra um bom perfil de segurança. Só que, por outro lado, existem alguns relatos de caso na literatura médica que associam o uso de suplementos comerciais de ashwagandha a lesões raras no fígado. Isso não quer dizer que a culpa seja da WA, mas acende um alerta para a necessidade de estudos de segurança muito rigorosos e de uma padronização desses produtos. Resumindo toda a nossa conversa, a witaferina é um exemplo perfeito da complexidade e da beleza da farmacologia moderna. A gente tem uma molécula da natureza, com múltiplos mecanismos de ação muito promissores, mas que ao mesmo tempo nos apresenta desafios bioquímicos enormes. A boa notícia é que a ciência, com ferramentas como a nanotecnologia, está desenvolvendo estratégias para superar esses desafios. E eu gostaria de terminar com uma reflexão. A witaferin A não ataca só um ponto, ela modula toda uma rede. Talvez o grande aprendizado que moléculas como essa nos trazem seja uma nova forma de pensar sobre a saúde e a doença, enxergando o corpo não como uma série de alvos isolados, mas como um sistema complexo e todo interconectado. Se foi bom percorrer este caminho do conhecimento, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Assim, mais pessoas podem ter acesso a essa jornada fascinante pela ciência. Até a próxima!